Boa noite. Estamos iniciando mais um programa da redação, direto aqui da redação do Jornal Litoral, nesta segunda-feira, dia 15 de setembro do ano 2014. Programa da redação tem o apoio cultural da Digicontro Brasil, tudo em desenvolvimento e hospedagem de site para você, e você mantém o contato no telefone 9121 1739. Também temos o apoio cultural da EBS Entretenimento, filmagem em geral, telefone 9113-0896. Além do apoio cultural do Sistema Litoral de Comunicação, Jornal Litoral, Rádio Litoral FM Maracajaú e Blog do Irã. O nosso convidado de hoje é o ex-vereador Franklin Marinho Barbosa de Queiroz, também membro fundador da Academia Ceará-Mirinense de Letras e Artes, Pedro Simões Neto. Franklin também é historiador, palestrante sobre temas relacionados ao Ceará-Mirim, além de conselheiro do Araraú. Portanto, vamos começar, não a nossa entrevista, porque com Franklin é mais uma conversa, é mais um papo, principalmente nesse ano eleitoral, quando a gente tem o 5 de outubro, importante para a gente escolher os nossos representantes. Antes, porém, eu quero saudar Franklin, abrindo os microfones do programa da redação, para sua saudação, Franklin, ao nosso internauta. Irã, é um prazer ser entrevistado por você, porque somos nós pratas da casa, né? Você, filho de uma origem, de um homem de qualificação, como foi seu pai, e eu nada menos, nada sou do que um nascido nessas terras, vivido nesta terra, participado de todos os movimentos desde os meus 5 anos para cá. Muita gente pensa, Irã, que eu sou até formado. Eu só tenho primário e 4 anos de ginásio. Eu fui formado na faculdade da vida. Não é? E quando se chama para ser entrevistado e falar sobre o Ceará-Mirim, eu acho para mim isso uma grandeza a meu favor. Me dá uma oportunidade que eu possa me expressar, contribuir através da palavra para os estudiosos, para quem quer pesquisar para o futuro. Não estou faltando um pouco a modéstia, mas eu preciso me aproveitar antes que a amnésia me alcance. Que coisas que eu sei e sei onde está. Se eu não posso ir buscar, mas sei dizer onde você encontra. Então, eu estou à disposição do seu programa, né, dessa sua, como se diz, heroísmo, que você fazer jornalismo, rádio, numa região como Ceará-Mirim, a começar pela parte financeira. E pelos invejosos, que não têm a capacidade, a competência de desenvolver, desenrolar a cultura, que tudo isso é cultura, aí não deixa de não rebolar umas pedras. E você vai juntando essas pedras e edificando o seu futuro dentro da cultura. Verdade. Franklin, nós vamos conversar com você aqui sobre assuntos diversos. Nessa conversa, e você, como é um homem realizador, conhecedor, sonhador permanente, com uma Ceará-Mirim melhor, mais justa, boa para todos, uma Ceará-Mirim que é rica. Franklin, o último momento que a gente viveu em termos de cultura nesse município, Franklin, foi a criação, a fundação da Academia Ceará-Mirinense de Letras e Artes, por um amigo nosso, um conterrâneo da gente, Pedro Simões. Eu queria que você, Franklin, como membro fundador da academia, dissesse um pouco, falasse um pouco da história da ACLA para a gente. Irã, eu fui covarde, porque eu deveria ter sido o primeiro a gritar pela fundação da academia. Mas eu adormeci nessa parte. Mas essa academia não foi criada agora. Essa academia teve o seu embrião na década de 60, na calçada da igreja, quando se reunia Hamilton de Betinho, que é juiz federal em Brasília, Chiquinho Barreto, né? Mesquita, que é de Macaíba, mas frequentou aqui, casado com a filha de Sebastião Maia. Lúcia, né? Lúcia de Pedro Mesquita. Com Lúcia. Tota de Vital participava. Doutora Manuel Calvacante, que ele era meu professor. Verdade. E a gente tinha certo. Manuel Biratã aparecia às vezes, né? Pedro Simões. Depois veio a chegada de Célio.
E nós se reunimos da igreja, em brincadeira, mas que saíam umas conversas de ordem cultural, e que a gente, ao anoitecer, vinha terminar quase na esquina de Cleto, na casa de Dona Elita, onde é a sorveteria Fique Frio. A academia começou daí, a sua semente. E Pedro foi um homem muito injustiçado no Ceará-Mirim. Pedro sempre quis dar mais do que receber. Aliás, ele não recebeu nada de Ceará-Mirim, né? E findou com essa proposta e foi bem aceita e me convidou para a academia. Porque na academia o normal é você ter um livro escrito. Eu não tenho nada escrito até hoje, tudo é na cabeça, né? Mas ele achou que eu deveria, que merecia, e parece que estão gostando de mim na academia, né? Ele foi buscar pessoas que às vezes não é de Ceará-Mirim. Lucelena não é de Ceará-Mirim. Lucelena é uma senhora idosa, de uma ordem cultural, fala francês, canta em castelhano, só é mal criada, não é? Tem a filha de Ubaldo Bezerra, Cleia, né? Cleia é uma excelente cabeça, uma mulher com 80 e tantos anos, preparadíssima. Tem um filho de Glacilde, né? Sobrinho de Maria Corrêa, da mulher de Rivadavia, Paulo de Tarso, também um excelente senhor. Tem aí também umas coisas que não é lá tanta coisa, não é? Mas dá para tolerar, não é? E a academia tem aí hoje, Gracinha Barbalho, uma cultura. A filha de Milton Arruda, da Arquinha, não é? É Luísa de Cleto também. Conceição Cruz. Conceição Cruz, excelente, né? As mulheres da academia estão demonstrando uma competência grande. Agora, Pedro Simões não teve sorte. Tem Ciro. Ciro não é daqui, é sobrinho de Adélio de Oliveira, né? Verdade. E nós estamos na presença de Manuel, não é? Que eu até vou dizer a ele que ele precisa ser mais enérgico, não é? Que está precisando levar um choque de gestão, mas tem Joventina, que é a alma da academia. Verdade. Franklin, era exatamente nessa linha ainda sobre a academia. Foi criada, se deu os primeiros pontapés, institucionalmente a coisa está funcionando. Agora, Franklin, a academia é uma instituição que precisa de parcerias, de andar conjuntamente com órgãos oficiais para deslanchar e levar a cultura até as escolas, enfim. Como é que há um planejamento para isso? Pedro Simões pensou tão alto que até prejudicou. Pedro Simões foi ao prefeito, pediu apoio cultural para a academia e deu uma sugestão a ele que ele não gostou. E se entregue a cultura do município à academia. Claro, mais do que justo. Isso aí foi. Aí pronto, eu acho que isso aí tampou o que poderia vir. A academia tem para se reunir, precisa pedir à Câmara um salão emprestado. Precisa se cotizar. É preciso que o poder público, agora com essa mudança de governador, pode ser que a gente até, porque tem uns políticos que estão chegando no mandato amigos da gente, antigo, né? Mas nós temos de preparar o Ceará-Mirim tanto para a sua arrancada administrativa na área de prefeito. A gente tem que levar um prefeito para a Câmara, que veio para o Palácio Antunes, que tem os ideais de desenvolvimento e de ordem cultural. Mas nós vamos chegar daqui a pouco lá. Então nós vamos comer 2 anos de maçada. Verdade. Vamos passar 2 anos de dificuldade, mas vamos ter que nos preparar para participar. Você vê os pastores protestando, estão participando da campanha. Então, por que a academia vai ficar inerte, vai ficar neutra? Não é? Ela tem que participar não com fins financeiros, claro, mas com fins cultural. Ô Franklin, nessa toada sua, eu acho que cabe bem já a gente colocar aqui. A academia, que é uma instituição importantíssima do ponto de vista cultural, quem sabe no futuro, até para essa próxima eleição, Franklin, não se promover um debate com os pretensos candidatos, o jornal, a academia, a igreja, fazendo um debate eclético. Isso é não tem um candidato oficial, mas dizer o povo como deve votar. Isso. Qual é a proposta que se deve discutir propostas. Academia e igreja, nós temos aí um padre aí adiantado de cabeça aberta. Verdade. Né? Nós não vamos para dizer o partido A é ruim e o B é bom. Não, vamos dizer a reta, qual é o caminho que deve ser, não é? Vamos pegar essa estudantada nova, desligada da política, que foi ligada antigamente através da minha liderança. Nós vamos chegar lá. Vamos tocar. O Ceará-Mirim é nosso, Irã. Verdade. Eu sempre digo que Ceará-Mirim não tem dono. Ceará-Mirim tem parceiros e proprietários. O dono somos nós, que temos o coração, o amor devoto, a dedicação. A gente, como se vive isso externa e internamente. Somos nós os donos. Ô Franklin, então nesse caso a sua perspectiva, a sua
projeção de futuro é que a academia ela vai deslanchar depois desse momento eleitoral. Eu acredito, porque se até agora não conseguiu convencer os governantes que a academia seria... Pedro Simões tinha um projeto que a gente podia estar executando, a biografia do donatário das ruas. A gente ia aos colégios, onde tem o Madalena Antunes, o Monsenhor, promover palestras sobre os seus donatários, mas nós não temos a oportunidade, não é que nós não procuramos, não. É porque as coisas são fechadas de uma maneira tal que a gente não tem nem como se diz, ambiente. Tem ambiente. Esse ambiente a gente vai ter que criar gritando alto, falando alto, acima dessas pequenez. Verdade. Bom, estamos conversando com o Franklin Marinho, que é realmente uma enciclopédia viva ainda no Ceará Mirim. E agora, Franklin, vamos mudar o tom um pouco da academia, da cultura. Vamos falar de política agora. Vamos. Pois é, eu queria, Franklin, a sua opinião sobre o quadro nacional. A gente teve um fato trágico, relevante, um fato novo, com a morte do ex-governador Eduardo Campos de Pernambuco, candidato do PSB, e Marina assume a cabeça da chapa do Partido Socialista Brasileiro. Qual é a avaliação, Franklin, há 20 dias da eleição, que você faz nesse momento do quadro nacional? A história se repete. Essa Revolução de 64, ela teve chance de acontecer em 54, com a morte de Getúlio Vargas. O Henrique Lott, Marechal Henrique Batista do Teixeira Lott, foi o homem que segurou a Revolução por 10 anos. Manteve a posse de Juscelino e foi candidato a presidente da República. O que é que o povo fez? Votou em Gênio Quadro. Doido, maluco, agora morreu a filha dele em Paris, Tutu Quadro. Né? Doido, maluco, o que aconteceu? Uma renúncia, aquela dificuldade para a posse de Gênio Quadro, de João Goulart, e aí o Exército teve posições de assumir o governo e que não foi nada mais, nada menos satisfatório. Né? Porque perdeu ter uma volta de Juscelino, porque agora há pouco dia a televisão mandou escolher o maior brasileiro de todos os tempos. Aí escolheram Chico Xavier, ótimo, é um grande espiritista, mas no espírito. Agora, me diga uma coisa, mesmo hoje, 50 e tantos anos depois de Brasília inaugurada, com toda essa maquinária, tecnologia moderna, não se faz um viaduto em 4 anos, como mais Brasília. Juscelino Kubitschek fez Brasília. Depois de tudo isso, foi preso, foi caçado. Então veio a Revolução. Lá vem Collor. Emocionou, quando entra no governo, não tinha maioria no Congresso, e o que acarretou, brigou com Ulisses Guimarães, que tem um comando de 100 deputados, e findou caçado. Mesmo depois a Justiça disse que ele estava inocentado, mas foi caçado, uma turbulência. Ainda bem que as instituições conseguiram atravessar esta crise, criou uma brecha novamente para uma revolução. Agora, eu tenho a Aécio, de que eu era eleitor dele, não gostaria de votar em Dilma, e entra a Marina, que ficou como uma água retida numa parede de açude. O aparelho estourou, que foi o Eduardo Campos, e aí ela tinha mais poder de comunicação, de prestígio, de que ele, está aí a coisa. Agora, eu deixei de votar em Aécio, porque, com medo de Marina, eu estou votando em Dilma. Porque vai ser o mesmo Collor, vai ser o mesmo Jânio Quadro, e ela é ativista, ela vai ativar os sem terra, os índios que estão aí querendo tomar a nação toda, e tem índio aí que tem terra maior que um estado, maior que a Alemanha, maior que a França, interrompendo passagem de carro e tudo, e não tem deputado, não tem senador. É um tiro no pé. Ô Franklin, você, por exemplo, com relação à sucessão presidencial, você já acredita no segundo turno? Acredito. Acredito no segundo turno, e é perigoso porque eu digo, sabe quando vai marchar o eleitor de Aécio? Uma outra questão, para a gente continuar nesse papo aqui. Marina, você disse que é uma ativista, pode ser uma incerteza, mas agora ela não é mais candidata da Rede de Sustentabilidade, que era um partido que ela queria criar, do PV, que ela tinha todos esses princípios, mas agora, Franklin, segundo tem se dito por aí, ela é candidata do Partido Socialista Brasileiro para cumprir certos acordos já preconizados, já feitos com o Eduardo Campos, e o vice é Beto Rios. Mas se ela cumprisse os acordos, ela vai quebrar a rotina de acordo. Você acredita nisso? Foi o que fez Collor. Collor não tinha maioria no Congresso, quebrou, não aceitou o acordo, não aceitou nada. Ela vai fazer tudo isso. Agora, o pior, é que você não sabe, antigamente você sabia que eram as Misses Brasil, Marta Rocha, Terezinha Morango, Adalgisa Colombo, e sabia o nome dos generais.
General do Primeiro Exército, Amaury Cruel, General Lott, General Dutra, General os Marechais. Você tinha a opinião desse povo. Você sabia o que esse povo queria e estava dizendo. Hoje você não é omisso. O Exército, você não sabe nem quem são os generais. O Heleno lá na Amazônia criou o problema, Lula afastou logo ele. Então isso aí é uma emotividade contida. Você não sabe a pressão, esse povo tão calmo, esse povo tão conformado com o que está havendo, ou esse povo tão ansiosos por uma brecha. Então essa é a dúvida. Quando o jornal dizia, o general fulano discordou disso, daquilo outro, era uma ameaça à democracia. A presidência era uma concessão das Forças Armadas. Isso mudou. Mas precisamos ver quem é que esse povo está querendo escondido. E Marina pode abrir uma fenda para que os generais voltem a dar suas piadas de mau gosto dentro de uma democracia. Ô Franklin, quando você coloca Marina sem o Congresso, que Collor não teve, como é que, agora acaba uma pergunta, como é que você vê esse Congresso, como é que você vê esse descrédito de deputados e senadores, enfim, da classe política? O Congresso ainda não conseguiu se explicar ao povo. Você vê Ratinho, que ganha 1 milhão e tanto, mete pau num deputado que ganha 30 mil reais. O Tribunal de Justiça, os ministros, ganham igual a um senador. Mas eles são efetivos, eles não vão para uma eleição de 4 em 4 anos. Eles moram e só têm escritório em Brasília. O deputado, o senador, tem escritório em Brasília, tem no seu estado, na capital, às vezes no interior. Tem que ter motorista lá, motorista cá, casa lá, casa aqui e acolá. Então não é fácil. Aí você diz, mas o deputado, terça, quarta e quinta, todos não vão. Não, porque o Congresso, o Rio Grande do Norte tem 167 municípios. Nem todos os prefeitos estão lá todo dia, mas tem 20 ou 30. E quando está lá, o deputado sai do plenário, sai do Congresso para acompanhar nos ministérios. É como você tem um restaurante. A coxinha que vem no seu bar, não é feita no seu bar, é feita em outro canto. O Congresso é a vitrine. Você tem de ir nas suas bases, você tem de ir nos ministérios, você tem de se preparar para isso. Então, eles não explicam-se bem relativamente a isso. Mas eu digo a você, é que nem você fuma, o seu pulmão está acabado. Mas mesmo acabado, você respirando mal, você está vivo. Quando aquele pulmão rasga o resto, você está morto. O Congresso, por mais ruim que seja, é o pulmão da democracia. É a ressonância democrática. Enquanto ele estiver aberto, mesmo ruim, a democracia está vivendo. Agora é preciso que o povo, o problema não é o eleitor. Hoje a lei pune o deputado, o político que compra um voto. Mas a lei comum, da justiça comum, quando você rouba, é preso você e o receptador. Era preciso que o político que comprasse voto fosse punido e o eleitor também. O eleitor que vende o voto a 8 pessoas e finda votando em outro porque a cunhada pediu, esse é quem faz a corrupção chegar em Brasília. Você comprou o peixe aqui caro na praia, não pode vender barato no mercado. Então você não foi bem elegante, você não teve um plano de governo, uma ideia, uma conquistação, pagou caro e precisa fazer lá. Então precisa matar na... Agora o que é que precisa? Professor de ordem constitucional nos colégios. Para explicar ao estudante o que é um deputado, qual é a diferença do deputado para um senador, qual é a função. Você que vota, 99% do povo não sabe a diferença entre um deputado e um senador, porque quando o presidente da República viaja, o senador, que é o presidente do Congresso, não assume, quem assume é o presidente da Câmara. O povo não sabe por que é isso. Ele é o vice-presidente do Congresso. Então tem de ter um professor de ordem constitucional. Não para dizer nos colégios que partido A é bom e o B é C. Claro. Não, eu não tenho diploma de nada. Mas eu me prontifiquei gratuitamente, dentro dos meus poucos conhecimentos, fazer palestra nos colégios sobre Constituição. Sobre Constituição, mostrar ao aluno. O aluno é educado no colégio, o professor falando mal do governo. Eu cheguei atrasado, sabe, mas porque eu ganho pouco. Todo político gasta 40. Então precisa mudar isso. Precisa haver uma modificação escolar. A começar do professor. Aumentar o dinheiro dele, mas fazer uma reciclagem. Você pode ou não pode ser professor? Bom, para terminar esse primeiro bloco, Frank, eu queria uma opinião sua em relação, rapaz, esse último caso de escândalo, que não é novidade, mas esse escândalo da Petrobras. Como é que você acha que vai respingar? Vai ter influência? Como é que você vê isso? Esse escândalo no Brasil sempre existiu. O que não existia era uma televisão, era uma imprensa. Não é verdade? Antigamente você não... Hoje você vai no hospital e não é atendido, vai para a televisão, se vai para o hospital. Você não ia antigamente, que nem tinha hospital e nem tinha televisão. Hoje tem a imprensa aí, a Veja como se diz, uma pesquisadora de corrupção imensa, não é? Então, quem faz, quem é descoberto.
Quem menos sabe é quem está no topo, quem está no governo principal. Você tem as secretarias, os ministérios, e a turma começa a fazer que nem cupim, comendo um pau por dentro. Quando vem estourar, o pau já está todo fofo. Eu acredito muito na honestidade da Dilma, porque Dilma foi uma mulher que apanhou na Revolução. Ela passou sufoco. Mas quando ela se elegeu, eu pensei até de haver uma vingança. Ela procurou maltratar os que botaram ela no pau de arara, não é? Verdade. Mas ela mostrou uma sensibilidade imensa. Equilíbrio, não é? E a Petrobras é tão grande, tão imensa, que dá oportunidade de sair tudo. O que vale é que aconteceu agora, o PT pagou caro. Né? Zé Genuíno, eu até defendo Zé Genuíno. Zé Genuíno não tem nada, não. Foi preso pela Revolução e preso pela democracia. Mas tem que mostrar que esse povo que vai para a cadeia. Tipo, não, preso, rico não é preso, agora é pior. Se matar uma pessoa na Rua da Palha, não sai na televisão todo dia, mas se uma pessoa em Natal, um rico, um deputado, der um tiro em uma pessoa, a imprensa cai em cima, tanto que a justiça não pode afastar. O que precisa haver é uma reforma no judiciário. Desembargadores, ministros efetivos. O cara chega lá com 45 anos, fica até 70 a compulsória. Né? Precisa haver uma nova para poder julgar melhor, com mais força. O Joaquim Barbosa, que o povo elogiava, eu acho que ele atirou muito para a plateia, né? Tirou tanto que depois resolveu sair até mais cedo do plenário, né? Saiu até mais cedo. Eu acho que para começar a acabar com a corrupção é um judiciário honesto. Ok, independente, cumprindo a regra. E a escolha do ministro ser mais cautelosa, o presidente da República, quem indica, quem tudo. Então, o governo que passa 12 anos, 13, Irã, no governo, ele tem todos os generais, todos os almirantes, todos os ministros, um governo com 13 anos, nomeou todos, porque todos chegaram compulsória. Verdade. Bom, a gente termina aqui esse primeiro bloco da redação e voltamos em instantes para continuarmos com o programa. Estamos de volta com o programa da redação, conversando neste dia 15 de setembro com o ex-vereador, membro da Academia Cearense de Letras e Artes, Pedro Simões Neto, Franklin Marinho, com quem a gente tem o maior prazer de estar batendo esse papo, porque isso é um registro histórico para você, internauta, que ao estar em casa, no seu melhor momento, vai assistir a este programa da redação e certamente enriquecer os seus conhecimentos. Franklin, agora vamos falar um pouco de política estadual, sucessão estadual. Nós temos um caso inusitado, um fato novo, que eu gostaria da sua opinião, Franklin, abalizadíssima. A governadora Rosalba Ciarline, a única do Democrata no Brasil, ela teve o seu direito de disputar a reeleição, independente que o governo esteja não bem avaliado nesse momento, enfim, mas o presidente nacional e estadual do DEM, senador José Agripino, não permitiu que a sua única governadora, Franklin, fosse candidata à reeleição. Como é que você vê esse fato? O presidente de um partido vetar a governadora, e mesmo, repito, com essa situação que ela se encontrava na pesquisa. Como é que você vê esse fato? Olha, ela tem um problema igual a dona Edinólia. O marido dela é o Gerônimo da dona Edinólia. Começa por aí. Olha, há duas diferentes entre o líder político e o chefe político. O líder político é aquele que empolga as multidões e é levado nos braços. E o chefe político é aquele que manda. O chefe político hoje já não existe tanto com muita força. Hoje, o Zé Agripino ainda é o único no Rio Grande do Norte que consegue ser líder, que é levado nos braços, e consegue ser chefe. Porque mesmo na oposição, ele tem senador a favor dele, ele tem deputado federal do Estado, tem deputado... Ele mantém uma liderança de chefia. E, naturalmente, o Ravengar, como chama o marido da senhora governadora, ele tratou muito mal a classe política própria, aproximada a ele. E Zé Agripino foi vingativo. Né? E na política, você não pode ser vingativo, você tem que ter o dom do perdão e a facilidade de somar. Zé até soma, mas não tem o dom do perdão. E Zé não perdoou a governadora no tratamento político que deu a eles. E também procurou resolver seu problema de ódio pessoal.
Porque Rosalba não teve habilidade de juntar partidos para uma convenção, para uma coligação, e aí arriscava a candidatura do filho dele. Porque o filho dele ia precisar de ter aí, hoje nós vamos ter 1.600 votos apurados, 1.600.000, o quociente deve ser 200 mil votos. Então o filho dele precisaria ter uns 250 mil votos para ter uma eleição garantida. E aí ele teria de sacrificar 3 deputados estaduais que ele comanda. E aí, além dele se vingar como um chefe político, não teve assim a concepção democrática da coisa, né? E para salvar o filho, ele foi muito vingativo. Isso poderá ser cobrado dele no futuro. No futuro. Ele agiu acima do interesse partidário, do seu interesse próprio. Ney Lopes tomou posições de um homem inteligente, um homem independente, um homem de uma ética, já convivemos com Ney, não é? Ney Lopes fez uma defesa de Rosalba imensa, que ela fosse até derrotada pelo povo, mas ela foi derrotada por antecipação. Verdade. Houve um aborto político. Ô Franklin, me vem agora aqui a cabeça, eu acho que esse programa é importante para a gente colocar esse fato histórico. Agora, eu diria, Franklin, que essa posição do senador José Agripino em vetar Rosalba, candidata talvez natural à sua reeleição, é mais ou menos parecido com aquele fato de 1982, quando o PDS, dirigido aqui, que o ex-vice-governador Geraldo Mello, ele vetou 13 candidatos. É mais ou menos isso, Franklin? Geraldo foi cria dos Maia. Quando Geraldo entrou na usina, que eu não vou poder contar, mesmo sabendo como ele conquistou o poder acionário da usina, e Geraldo devia a Tarcísio Maia, falou demais. Tarcísio foi quem fez, agilizou, deu toda a cobertura ao doutor Geraldo. E foi vice-governador indicado, gratuitamente. Então, era para outra ele, lembrando-se dos tempos de jovem, do Aloysio de 60, não é? O emotivo falou mais alto, ele deixou os Maias. Deixa os Maias, mas numa época que tinha aquela coligação, você só podia votar num candidato e ficava rabo, tinha o voto camarão, você votava no deputado, cortava a cabeça que era governador. E aí ele vai para uma situação, ele fez direito, renunciou à vice-governadoria para apoiar a Luiz Alves. Mas não teve a dignificação de entregar o diretório do partido que estava nas mãos dele, porque ele era o chefe, ele era o comandante da política do governo, não dentro do Ceará-Mirim. Então ele ficou na oposição com o comando acionário do partido. Então vai para uma convenção de 82, a gente desprevenido achando que não ia usar daquela maneira, e um acordo feito. Quando abre uma convenção, você foi vítima. Ele caçou o direito dos outros ser candidato, respeitando só aquela vez que você já era vereador, já era candidato nato, que hoje já não existe mais, então teria sido cortado todos os candidatos, né? E foi a convenção mais violenta que houve em Ceará-Mirim. Meu pai saiu da convenção, chegou em casa todo borrado, porque tinha certeza que eu ia ser assassinado naquela época. Mas foi um momento bonito que esse ajuda vai dar um programa inteiro sobre. Porque me chamaram e disseram, você não vai deixar a convenção acontecer. Você vai pegar o livro da convenção, vai rebolar por cima da janela, correr com eles. E parece que o diabo assoprou no ouvido desse povo, que eles cercaram a mesa de vigia da usina. E eu fui também muito novo, 82. Né? Eu também levei 2 homens armados, relativamente a quantos que tinham armado da usina. E eu disse a eles, eu vou apanhar aqui dentro. E vocês metam bala em quem der uma tapa em mim. Olha, quando um tiro meu disparasse, onde ia correr? E naquela época tinha uma novela chamada que tinha uma Loura Camará, que ela era Priscila, se transformava em Luanda, não é? Tinha 2 personalidades. E eu chamei Geraldo na cara dele em um discurso inflamado de Luanda Camará. Verdade. E depois aí ele, deputado final, ele veio conversar comigo democraticamente, uma senhora aqui da sociedade, disse, olha lá está Franco pedindo desculpa. E papai se viu tão aperreado, foi para casa borrado. É por isso que eu digo, eu falo alto, porque nas horas necessárias, Franco Marinho teve a coragem de enfrentar com a vida em favor da legalidade. Franklin, voltando para a eleição, a gente tem aí uma coligação que ninguém já viu tão grande assim no estado do Rio Grande do Norte. O candidato Henrique fez um trabalho de
de mobilização de partidos. Agora, a pergunta é a seguinte, Franklin. Você acha que esse slogan de Henrique, juntos para mudar, juntos e misturados, e dizendo que o Estado do Rio Grande do Norte está quebrado, está no pior estado, enfim, mas se chegou, não foi esse governo agora, são de 40, 50 anos para trás. E todos esses ex-governadores estão com o Henrique. Como é que você vê isso? Você acha que uma coligação sem afinidade política, só para ganhar uma eleição, dá certo, Frank? Eu vou dizer, o Estado está quebrado, como quebraram Micala em Natal, porque a governadora não tem. E o governo federal não ajudou em nada a governadora. Isso foi um dos fatores que ela acabou-se com isso. Agora, quanto à unificação disso aí, Henrique não é um geral. Henrique sabe perdoar e sabe somar. Ninguém pensa que ele está constrangido, que está ali com o clima. Ele é de cara de pau, né? Sabe absorver muito bem isso aí. Sabe absorver tanto bem que Vilma de Faria, que nunca mereceu confiança nesses pontos, já deixou ele, em certas épocas passadas, que era o candidato dela e ela saiu candidata, e agora ela sujeitou-se porque ela não tinha o recurso para bancar a candidatura de governador. Como não está tendo o suficiente para ser na zona. Foi isso que fez ela cumprir os compromissos. Mas também vai ter um elo. Precisa que Henrique tenha a Dilma no palácio do governo. Precisa que a presidente da República seja a Dilma. Porque se for outra, Marina ou Aécio, as facilidades não serão as mesmas. As facilidades não serão as mesmas, de jeito nenhum. Ô Franklin, vamos voltar um pouco, porque eu acho que a impopularidade de um governo é por alguma razão, e você explicou bem, pela forma de como foi conduzido o governo Rosalba politicamente, pelo seu chefe de gabinete, Carlos Augusto Rosado. Ponto. Agora, o governo Rosalba, Frank, não tem um ato de corrupção, pelo menos não foi notificado um governo decente. Isso não serviria como argumento para o eleitor? Os atos de Rosalba foi apenas quando ela participou de uma eleição constitucional, que ela não era nem candidata, e o juiz eleitoral achou até de caçar os direitos dela. Coisa completamente irônica a isso aí, né? Mas foi justamente, né, a falta de habilidade que Henrique tem, ela não tem. Henrique teve tanta habilidade que botou Vilma ao lado dele, né? Botou Vilma ao lado dele. O eleitor que está contra Henrique não é o eleitor de Robson, é o eleitor que já era contra Henrique, que fosse Robson ou fosse outro candidato. É verdade ou não é? O Robson está pegando isso aí, porque é o pessoal que é contra. Mas o nosso povo é oportunista, empresário, comerciante. Esse povo não quer ganhar partido. Esse povo joga no candidato que também não precisa. Verdade. Ô Franklin, um fato novo que a gente está observando no país, e claro, no estado e até em Ceará-Mirim, é a questão das redes sociais, o Facebook, o Instagram, essas coisas todas. Você acha que esse instrumento, essa ferramenta da comunicação tem dado um tom diferente, um rumo diferente das campanhas, Frank? Tem, e é perigoso. Porque nem todos são honestos em propagar suas ideias nessa tecnologia. Nem todos são honestos. Mas que tem. A campanha hoje está inválida de rua, fraca, é por isso aí. Você está acompanhando, sabendo de tudo que está passando, porque você ia a comício, sem esses cantos. Mas tem de haver uma disciplina rígida para que as coisas aconteçam com honestidade, porque daqui a uns anos é isso mesmo. Verdade. Uma outra coisa que chama a atenção na sucessão estadual, Frank, aqui em Ceará-Mirim, por exemplo, tem 4 lideranças apoiando o Henrique, mas essas 4 lideranças com palanques diferentes. Como é que você vê isso? A não ser o prefeito com José Salim, que é um empresário, um comerciante. Como é que você vê essa questão desse palanque de Henrique aqui? Olha, Geraldo já era aloizista, né? Deixou os Maia, discordou, brigou, mas é a tendência de alma dele. Né? O prefeito é o caso de João Maia. Né? Se não for João Maia, daria conta, tenho certeza, por causa do Geraldo. Como você vai a Natal num ônibus, você não pode parar que o outro vá. Salim vem de Cruzeta, querendo fazer Ceará-Mirim. Mas eu não entendo bem Salim. Porque lá em Cruzeta eu soube que ele apoia Robson. Mas eu não entendo, você apoia Robson num canto e Henrique no outro. Aí, quem ganhar a eleição, se fosse o Robson que ganhasse, não teria uma confiança total. Como é a mesma coisa de Henrique, não teria confiança total, porque você teve 2 velas. Né?
duas velas. O grupo de Júlio César eu considero o Júlio César como se fosse assim, um herói nesse caso, que está com a candidatura que todo mundo diz que pede, não sei se pede, prevendo um que futuro econômico, administrativo, para uma campanha dele de prefeito. Ele está sendo um herói nesse caso. Né? Se as pessoas souberem captar isso, estudar isso, analisar isso, até porque ele representa um novo e representa um velho também, porque ele tem um passado, por parte de pai e de mãe. Tradição. Por parte de mãe, o Major Nofrinho, o Coronel Soares, né? Por parte de pai, o Coronel Firmino Danda, né? Doutor Fábio, todo mundo, o Pacheco Danda, e conseguiu, e muita gente nem sabe disso, ele conseguiu trazer esse sangue de ordem azul e se entrosar bem na modernidade. Né? Hoje está aí enfrentando uma candidatura de governador com o maior sacrifício. Aí vem o grupo Marcinho, que está com um deputado que é muito forte, a Henrique, né? Gustavo Fernandes, desses deputados que tem Zeramin, como a Sali, Peixoto apoia o de Currais Novos, né? Mas o Gustavo é muito mais forte do que os outros. O Marcinho também aspira a ser candidato a prefeito, né? Nessa campanha, todo mundo está querendo tirar a casca. Já o DEM está sendo honesto com o Zé Guipina até, pensando de Zé no futuro. Meu futuro. Meu filho é do DEM. Claro. Eu já abri os olhos dele muitas vezes, antes quando ele era só o vereador único do partido, do que ele deveria ter tomado para si as rédeas do partido. E ele não se preocupou com isso. Agora, hoje o partido tem mais 2 vereadores, tem um vice-prefeito, né? E eu tenho muito o que dizer de alguns deles. Hoje ele vai ter dificuldade com as ideias de honestidade e conviver com a improbidade. Ô Franklin, será que nessa eleição o termômetro para 2016 vai ser o voto do deputado estadual, Franklin? Vai. E o doutor Geraldo cometeu um suicídio, que ele devia não ter apoiado candidato a deputado nenhum. Mas ele vem com a Agnello. Se a Agnello for o mais votado, Geraldo foi o que mais contribuiu para a eleição de governador. Se a Agnello for o menos votado, Geraldo foi o que menos contribuiu para a eleição de governador. E isso vai empancar numa eleição futura de prefeito, a não ser que o sujeito tenha o dinheiro para bancar um orçamento próprio. Aí isso aí influi também. Aquele Machadinho da Praça me contou um dia de um caso que eu nem me lembrava. Eu era muito novo, vereador novo, e querendo ser candidato a prefeito, brigando com o Dodô de Lona na casa de Beto Cleto. Dodô disse: Franco, você é muito novo, mas eu não aceitava. Aí ele disse: Franco, quanto é que você tem para bancar uma campanha? Aí eu emureci. Quando a dona Zangosto também disse: Franco, quanto é que você tem para bancar uma campanha de prefeito? Aí eu bati com os burros na água, entendeu? Tem essa influência. Mas de deputado estadual vai ser o Termão. Como o Peixoto tenha sabido, juntou-se com mais Sali. Aí vai Sali dizer que foi ele que deu os votos ao fulano, e ele vai dizer o fulano. Ezequiel Ferreira. Vai ter 2 pais e vão se desentender por isso. Agora me diga uma coisa, Franklin. Uma pergunta interessante. Eu lembro que antigamente a gente elegia um adversário, não um inimigo, mas um adversário comum a uma eleição. E nós, que éramos do PDS, a gente ia sob a liderança de Ruizinho, de Dr. Murilo, de seu Adécio, Ari Pacheco. O adversário comum é Geraldo Melo. Quem será o adversário comum de 2016 aqui? Do grupo da oposição? É difícil prever. Ou se todo mundo tivesse a humildade de acatar as decisões, ia para uma pesquisa, 2, 3 amigos de um bloco só, que tivesse na melhor condição de pesquisa, era o candidato a prefeito, coligaria com outro grupo, com o melhor da pesquisa do outro grupo, para um vice-prefeito, mas todo mundo se endeusa essas coisas, vai ser um espatifado grande em 2000. A mesma coisa de 2012, talvez seja mais, não é? E aí, quem melhor tiver o apoio do governo, e se o governo conseguir fazer obras, equilibrar, isso ainda vai para 2016, para 2020. Que a eleição de governador é 2018, né? Podemos nós não alcançar mais isso. A não ser que com essa reforma política, que depois eu quero uma opinião sua, para mandato de 5 anos. Mandato de 5 anos. Eu fui vereador 2 anos. Um mandato de 6, outro de 6. Eu fui um mandato de 6, mas mandato tampão. Foi para que a eleição era tudo junto. Prefeito, deputado, governador, tudo. Foi para desigualar. Depois, eu fui um mandato de 6 para igualar.
Que esse eu tive a honra de ter com você. E teve outro de 6 para desigualar de novo. Então a eleição é muito cara. A eleição de 2 anos é bom para quem cabe eleitoral, para quem é oportunista, para quem é vingativo, né? Se a coisa é séria, agora também acaba com quem perde, entendeu? E quando você perde uma eleição, agora tem 2 anos, você não está de novo. Então você e quem perde vai ter a dificuldade de ser reabilitado de novo, né? É verdade. Aí vem aquela lista dentro do partido, que os candidatos cabeçados, os votos distrital, né? Isso aí dá uma condição para o partido, fazer uma peneira. Às vezes você é candidato a uma turma para vereador, e às vezes pede uma pessoa de qualificação, ela não dá Bael para desgastar a situação. Ô Franklin, me fale um pouco, Franklin, que está muito em voga, e esta eleição a gente está vendo isso acontecer, a questão dos candidatos da lei do ficha limpa. Como é que seria? Isso já é um filtro, Franklin? É um filtro, né? Mas é um filtro muito grosso. Porque Paulo Maluf consegue ser ficha limpa toda a vida. É candidato a deputado federal de novo. Embora que agora o Tribunal de Justiça de São Paulo cassou, ele está sob uma liminar, então... Mas o Arruda em Brasília nem consegue. Desistiu da candidatura. Nem consegue. Agora, o próprio partido, devia começar do próprio partido, devia desligar, ele devia não aceitar, não é? E aí a justiça seria purificação final. Até punir o partido de deixar passar nomes sem qualificação nenhuma. Então você para ser vereador, pelo mínimo, você deveria ter saber alguma coisa de política. Por que você é candidato? Você só pode ser candidato, se você puder responder 2 tipos de perguntas, sem ficar rubro, sem gaguejar. Eu sou candidato, você diz, Frank, aquele processo eu na justiça, olha eu gaguejando, olha eu vermelho. Você diz, Frank, quer que você vai resolver aquele problema lá em Aninhas? Olha eu gaguejando, eu não conheço. Não é verdade? Não, eu estou nesse partido que o doutor fulano me chamou. Isso aí, cadê idealismo político? Mas você acha importante a lei da ficha limpa? É importante. É necessária. Tem que comer o que arrote. Pelo menos a punindo agora esses mais velhos que não tiveram tempo de se ajeitar antes da ficha limpa, não deu tempo. Pelo menos a classe nova, veja que não dá. Ou você é direita, não passa na peneira. Verdade. Bom, estamos conversando aqui com o ex-vereador Franklin Marinho, batendo esse papo. Tenho certeza que esse programa vai, não tenho dúvida, bombar essa semana, quando estiver no site tvdaredação.com.br e também no youtube.com/TV da Redação. Franklin, vamos para o Pinga Fogo? Vamos, Irã. Vamos lá no Pinga Fogo agora com o vereador Franklin Marinho. Franklin vai definir uma situação que eu coloco com uma palavra de preferência, no máximo uma frase curta. Franklin, sua infância. Turbulenta, Irã. Uma escola. A escola de comércio, onde eu consegui fazer as minhas maiores movimentações políticas, agitando até na época, combatendo a revolução, e por isso fui o vereador mais votado do Brasil, com 33% dos votos. Verdade. Me diga aí, Franklin, uma comida preferida sua, amigo? Cabeça de porco e perna de boi. Esse é o Franklin. Um livro, Franklin, que possa ter te chamado a atenção. Eu li muitos livros, não é? Mas eu li muita coisa de Graciliano Ramos, não é? O sofrimento dentro da prisão, comendo barata para se manter vivo. E Juscelino Kubitschek. Foi excelente. Me diga aí um tipo de música que você gosta. De música romântica. Calbi Peixoto, né? A música músico, para mim, cantor tem que ter voz, sinfonia, harmonia e mensagem. Verdade. E as músicas de Calbi tem, quando ele diz, nem sempre o primeiro amor é o primeiro namorado. Franklin, um líder mundial. Rapaz, o Gorbachev. Conseguiu derrubar o muro da vergonha daquela época, né? Embora perdeu o seu futuro político, né? Mikhail Gorbachev. E um líder nacional? O líder nacional, o Juscelino Kubitschek. MDB, Ulisses Guimarães. Fundador. Eu fui da fundação do MDB em Ceará-Mirim. PDS. O PDS, não era para eu ter entrado no PDS. Eu era do MDB. Mas, no momento, as circunstâncias políticas do lugar, Ruizinho, aquela delicadeza toda, deputado e tudo. Um dia eu disse a Henrique lá na Câmara, ele visitou a Câmara, eu disse isso. Foi Rui o que me conquistou para o PDS. A Câmara Municipal hoje de Ceará-Mirim? Rapaz, a Câmara antigamente, os vereadores tinham menos instruções políticas, mas tinham mais o dom de cumprimento da palavra. Você dizia que ia votar em A para presidente da Câmara? Naquele tempo era o vice-prefeito que comandava.
vai cumprir a palavra. Hoje você vai para uma sessão para votar em fulano, alguém pede a suspensão da sessão por 5 minutos e já volta lá de dentro com um outro candidato. Isso, para mim, desestabiliza muito. Eu sou ainda do dom do cumprimento da palavra. Isso me faz me sentir... Eu digo muito ao meu filho, segura a barra, porque o Poder Legislativo não está sendo bem legal. Verdade. Ex-prefeita Dinólia Melo. Dona Dinólia, para mim, é a maior mulher que eu conheço. Dona Dinólia, ela tem um senso de justiça. Toda mulher, ao seu nível social, tem uma outra amiga para comentar as coisas da sociedade, o cabelo de fulano, o vestido de fulano. Dona Dinólia não conversa nada de desperdício. Alguém chegava lá no gabinete dela para pedir para demitir fulano, e eu estava lá e via, quando ele saía, eu dizia, Dona Dinólia, que é fulano que disse, eu não sei. Ela não procurava nem comentar aquele assunto. Ex-prefeito Roberto Varela, saudoso prefeito. Doutor Roberto, eu posso fazer uma análise boa dele com o de Murilo, porque eu fui a favor e fui contra, né? Roberto é um homem que é o barão, Coronel Zé Félix, doutor Manuel Varela, Luiz Varela e ele. Se votasse a monarquia, ele teria sido o barão de Ceará-Mirim, não é? É um homem que soube se conduzir sem se curvar, porque é um homem que perde uma usina, não é? Que vinha de tradição familiar, e a família fica julgando o parente que faz um negócio desse. Um homem que teve problema de ordem familiar, um homem que chegou a perder, foi prefeito várias vezes, deputado, trabalhou com o presidente da República, Café Filho, foi governador do Rio Grande do Norte, e no final não terminou tão bem econômico. Verdade. E não se curvou. Eu considero ele um estadista. Verdade. Marconi Barreto. Marconi Barreto é uma aspiração, como se diz, empresarial bem-sucedido, é um empresário bem-sucedido, e poderá ser uma aspiração política. Precisa dele uma dedicação de ter a coragem de dizer, eu quero ser político. Não esperar que seja convocado. Muitas pessoas até notam que ele não está interessado, parte para outro. Seria, para o Ceará-Mirim, uma opção, né? Porque é um homem entendido, um bom empresário, um homem que conhece o mundo, sabe bater em portas, seria hoje uma reserva política para o Ceará-Mirim. Ex-vereador Júlio César. Júlio César chegou na Câmara muito novo, mas soube se comportar com a oposição. Ele não aceitou, ele resistiu ao canto da sereia, não é? Teve um comportamento ético, né? Como ceará-mirinense, eu bato palma para ele. José Salim. José Salim é um comerciante, chegado de Ceará-Mirim, bem sucedido, né? Está se influenciando na política, cumpridor da palavra dele, quando ele assume o compromisso, cumpre, e está conseguindo se firmar por essa razão. Doutor Marcílio Dantas. Marcílio é um homem hoje de vocação política, e técnica, e altamente preparado, porque ele é um homem conhecedor, profundo dos tramites da cultura do desenvolvimento. O que Marcílio precisa, e dedicado, não é? Ele precisa ser mais povo. Isso aí eu estou participando de uma campanha com ele, e eu posso até dar uma assistência política a ele. Marcílio tem tudo para ser um grande político de Ceará-Mirim, né? Gosta de Ceará-Mirim, mora em Ceará-Mirim, não é? Permanece aqui todos os dias, eu tenho diálogo com ele. Eu acho que Marcílio é um dos homens que tem futuro político no Ceará-Mirim, como Marconi, como Júlio César, como Franklin Júnior, meu filho. Né? Então, eu acho que ele bate palma para ele. Renato Martins. Eu acho. Já entrou um rapaz, não entrou como eu, estudante, menino. Né? Eu teria vontade de conversar com ele para tomar a altura, termômetro do que é que ele quer. Se é vocacionalismo político, se é tornar isso como se fosse uma empresa política. E aí, como eu não tenho essa conversa, eu não conheço por dentro os sentimentos daquela pessoa, eu fico cá. Jerônimo Melo. Jerônimo é um homem preparado, sabe manter as coisas, mas Jerônimo é um homem que ele administra as coisas assim como se fosse prerrogativa só dele. Única dele. Só dele, não é? Eu, uma vez, disse a dona Edinólia, que ela nem gostou, dona, assim, a gente tem um dente, e o dente dói, você fica arrancando depois, o dente constrangido. Porque você me dizia, porque Jerônimo não dá para ser secretário, é um dente que não dá para ficar. Ele, como empresário, eu acho até que ele é bom. Agora, ele não tem a sensibilidade política, a concepção de antever as coisas. É como ele quer, ou é como ele quer ou não é. Franklin, democracia. Democracia, ela está melhorando. Democracia é a imprensa, poder falar,
poder comentar, e você também tem o direito de resposta. A imprensa comenta alguma coisa. Um país sem democracia não é um país democrático. A democracia é um apêndice a imprensa é um apêndice da democracia. Então, em seguida, eu ia perguntar para você, e vou fazer, liberdade de imprensa. Essencial. Essencial, com responsabilidade. Não é? Claro. Se você sai de uma televisão acusado de alguma coisa, é porque você fez. Se você não quer sair na televisão acusado de alguma coisa, você tem que ter uma segurança para evitar isso. Para evitar isso. Não é? Isso faz parte do jogo democrático. A própria igreja tem que bater palmas. Não é? A igreja podia ajudar a democracia. Mas a igreja se prende muito no problema de aborto, problema de homossexual. Divide muito, não é? Divide muito. Censura. Nenhuma. Censura a moral. Você não pode, eu censurar quando você não pode desrespeitar o outro. Como diz aquele ditado antigo, a sua liberdade termina com a liberdade do outro. Para isso a censura existe. Governo Dilma Rousseff. Dilma Rousseff foi melhor que o Lula, porque o Lula era anarquizado, botava boné de time de futebol, bebia. E ela teve uma conduta. Porque o presidente de república é o presidente de república, rapaz. Né? E Dilma soube separar a sua emotividade do sofrimento. Ela foi sofrida, ela teve no pau de arara na Revolução, ela andou escondida no Araguaia, e ninguém soube de nenhuma punição de Dilma. Agora, o que eu acho que Dilma tem conseguido manter, como Lula manteve, o que Fernando Henrique Cardoso fez, tirar os ministérios militares e transformar no Ministério da Defesa por um civil. Até um dia desse, os generais não aceitavam ter um civil sendo ministro do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Esse foi o maior feito, o maior avanço para manter uma democracia limpa. Verdade. Governo Rosalba. Rosalba conseguiu mostrar duas faces. Em Mossoró ela foi tudo. Foi uma prefeita excelente, tanto que lançou ela candidata vitoriosa ao governo do Rio Grande do Norte. Mas não conseguiu, através até, porque era de um partido que era contra o partido, o PT, isso foi uma das maiores dificuldades, você não tem a dúvida. Mossoró lançou Rosalba no Estado. O Estado devolve Rosalba a Mossoró para ela se purificar, podendo ser a candidata a prefeita de 2016 e voltar ao Palácio da Liberdade triunfal. Governo Peixoto. Não tenho o que comentar. O que Franklin Marinho, como Franklin Marinho, define Franklin Marinho? Irã, eu sou um homem que poderia ter ido mais na frente. Quando a Revolução estourou, eu era o maior líder estudantil da região. Não que eu tivesse em Itaipu, mas o reflexo. Eu chegaria ao comando da APSE Natal, Associação Potiguar de Estudantes Secundaristas. Chegaria com tranquilidade. E daí eu iria para o Congresso em Brasília. Não sei se lá em Brasília eu iria, com a minha voz, meu atrevimento, conseguir alguma coisa. Mas a Revolução castrou isso aí. E aí eu fico num partido que eu era o mais forte deles todos. E aí vinha aquela legenda e sublegenda. Eu não tinha condições de competir com a Arena como candidato majoritário, porque o meu partido não tinha suporte. E aí eu preferi não arriscar ser candidato a prefeito para ter a voz na Câmara. Eu fui tragado pelas amarras da democracia, pelas legendas e as sublegendas. Quando isso veio passar, já era uma política diferente, eu não tinha condição nenhuma financeira, porque eu não fui corrupto, e faltou assim um técnico político. Eu não tinha um técnico, um orientador político, eu tinha até um discurso meio desorganizado. Agora, quando eu estava preparado, emotivamente pela idade, constitucionalmente preparado para continuar na política, eu perdi uma eleição. Mas mesmo assim, respeitando o meu passado, a minha tradição, os que confiaram em mim, eu sou o grande amante desta terra. Verdade. Eu sou o homem que choro ao levantar da bandeira da padroeira. Eu estou quase todas as tardes, 5 horas da tarde, quando ele está sem ninguém naquela escuridão, na igreja, orando pelo Ceará-me. Olha, eu não vale. Eu convivo isso tudo. Eu disse, a mim não tem dom, não tem poceiros de proprietário, eu sou o dono, porque eu tenho coração para isso, e tenho vontade de serviço da comunidade. Terminando o pinga-fogo, 2 questões. Família. É a base de tudo. Você não adianta ter muitos lugares para ir, se não tem a família para voltar. Verdade. Ainda que você tenha até uma desavença, mas é a base fundamental da família, e você sabe muito bem disso. Verdade. Que você vem de uma família estabilizada. Verdade. Deus. Olha, eu vi uma vez uma entrevista de Roberto Dávila com Gilberto Gil. Roberto, cara, aquele cantor que vende muito disso, mas o nego Gilberto Gil tem uma cultura. E aí o Roberto Dávila disse, Deus, ele disse, eu acredito que existe, é um ser superior, supremo, só não sei o nome.
Porque um chama o Deus, outro chama o Jeová, outro chama o Tupã, outro chama Alá. Agora que ele é forte, e ninguém se meta contra ele. Para mim ele existe, viu, Irã? Para mim ele existe. Franklin, eu agora devolvo o microfone do programa da redação, Franklin, para você deixar uma mensagem, já com os nossos agradecimentos, o agradecimento de Tiago, de Adilson, enfim, de toda a produção, para você nesse ano de 2014, a 20 dias da eleição, você deixar uma mensagem para os ceará-mirinenses que estão aqui, que estão no mundo, porque assistem esse programa no mundo inteiro. A palavra é toda sua, Frank. Irã, muita gente diz que não vai votar porque está desgostoso. Não é a maneira onde você tem que participar. Às vezes eu não digo que meu candidato é o melhor candidato, é o menos ruim, para evitar uma catástrofe maior. Mas eu estou nas praças públicas tentando explicar. Agora eu posso explicar, Irã, porque eu não estou atrás de emprego. Não é? Ninguém vai me acusar de um acordo espúrio em um gabinete. Eu estou alertando a mocidade e vou me envolver com ela para uma eleição de prefeito. Pelo emotivo, pelo querer bem. Hoje eu estou estranho na minha cidade, e às vezes a cidade evoluiu. Nilo Pereira, o Valdemar de Sá disse que viu se era minha menina. Não, vi se era minha mocinha. Mas me emotiva o passado, a sua vivência, as suas vidas, não é? Eu ando nessas madrugadas pelas noites, vendo se era minha dormindo, e me sinto no dever, na obrigação, que ainda com 67 anos, me restando forças, eu estou dando minha colaboração, não é? De palavra, de conselho, de orientação, para que eu seja erre menos. Para que nós que recebemos um Ceará-Mirim dos nossos antepassados tão bom, que a gente prepare isso para os nossos netos e nosso futuro. Eu estou na Casa Grande da Araquilar, lá no Engenho São Leopoldo, disposto a atender todos que me procuram para conversar. Não é? Nunca ninguém me perguntou quanto era uma palestra. Não é? Eu faço gratuitamente, quero bem, e às vezes até me ofereço para terminar a palestra. Eu acho hoje reclamando muito os muros altos, ninguém conhece mais ninguém. Né? Eu digo, num dos meus versos, eu reclamo isso. Eu conhecia todo mundo, eu já não conheço mais um menino desse, tem que perguntar de quem é. Num dos meus versos, eu digo, é da Rua Grande, a Rua do Patu. Tem lá do norte, tem lá do sul. É do Rio do Mudo, ao Rio de Água Azul. Ceará-Mirim cresceu tanto, nem mais eu conheço tu. Pois é, Franklin. Esse é o meu Ceará-Mirim. Quero, Franklin, agradecer imensamente essa sua conversa, esse seu papo com a gente tão esclarecedor. Meu muito obrigado e nós vamos voltar em outras oportunidades. É um prazer imenso estar aqui falando sobre as coisas da nação, do Estado, da política, com a certeza que de uma maneira nós estamos contribuindo para o futuro dessas gerações. E para terminar o programa da redação, a frase para sua reflexão. Seja persistente, supere obstáculos diariamente. O mundo costuma ser cruel com aqueles que desistem. Boa noite e a gente volta na próxima semana com mais um da redação.